O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Falando de uma forma mais simples, é uma criança que ela não tem o desenvolvimento da forma que seria esperada. Mundo do Criativo, um canal afiliado à Fundação São Miguel. Olá, Baturité, boa tarde. O canal Mundo do Criativo se encontra neste espaço belíssimo. Eu tenho até dificuldade para descrever a alegria que aqui é transmitida pela profissional terapeuta ocupacional Roberta Mineiro, que vem desenvolvendo um trabalho de muito impacto, de muita importância nas famílias baturitenses, as famílias que têm o que mesmo? Autismo e outros transtornos do desenvolvimento também. Nós temos então essa relevância hoje para passar para você no canal Mundo Criativo, mas não estamos apenas com a Roberta Mineiro. Ao meu lado temos aqui o nosso Edil, Will Maciel. Will, sua participação aqui se encaixa em que sentido? Nós vamos falar sobre as políticas públicas, né? O que existe legislação para garantir o direito desse público. Então vamos começar? Vamos lá? Bom, por que não começar, como diz o Matuto, pelo começo, né? Dizendo aí para você, reforçando o que é o autismo. Certo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Falando de uma forma mais simples, é uma criança que ela não tem o desenvolvimento da forma que seria esperada, né? Então, o autismo, ele tem 3 pontos importantes que ele não se desenvolve de uma forma esperada, como uma criança típica. Daí a gente diz que eles são atípicos, né, o seu desenvolvimento. Então, o autismo, ele tem uma dificuldade na comunicação. Às vezes a criança até fala, só que ela tem dificuldade de emitir uma mensagem para outra pessoa, de responder de acordo, né? Ouvir o que o outro diz e manter aquele diálogo. Então, é a comunicação. Segundo, a interação social, que a gente costuma de dizer a socialização. São crianças, às vezes, que são mais isoladas ou, às vezes, são muito over, chegam e não tem um filtro social. Elas chegam, querem tomar conta da fala, do espaço. Então, comunicação, interação social e interesses restritos e repetitivos. Como, por exemplo, uma criança que ela tem um hiperfoco. Ela gosta de brincar com um determinado brinquedo e ela tem dificuldade de ampliar. Gosto de dinossauros e só quero brincar com dinossauros. Interesses restritos e a rotina, às vezes, é muito presa, né? Quando tira alguma coisa ali do que ele espera, ele acaba que a gente chama de se desorganiza, não está dentro do que ele espera. Pronto. Will, você, quando era conselheiro tutelar, com certeza teve contato, né, com famílias cujos filhos ou cujo filho parecia ter, né, um filho autista. Você tinha algum procedimento na época, Will, que já era assim de praxe, aquilo você sempre fazia? Quais eram, na verdade, né? Quais eram as suas atitudes como conselheiro tutelar? Quando a gente era conselheiro, o Jadson, a gente iniciou com um público numeroso e que, por incrível que pareça, nem laudo tinham, né? Existia um tipo de atendimento em Baturité que atendiam, mas saber que tipo de transtorno era, né? Poderia ser autismo ou qualquer outro, mas não sabia identificar. E nós iniciamos pela parte da saúde, que é requisitar um neuropediatra, para que ele pudesse fazer uma avaliação, exames, e depois, com o laudo, a gente pudesse encaminhar para as terapias, que inclusive uma delas é a terapia ocupacional. Ou seja, a gente não tinha política pública nenhuma estruturada para isso. Quando você diz isso, você diz nosso município de Baturité ou a região do maciço como um todo? Essa deficiência, ela é em todo lugar, né? Mas eu falo especificamente em Baturité, que era onde a gente desenvolvia o trabalho de conselheiro. Mas, infelizmente, isso ainda acontece no Brasil inteiro. Perfeito. Roberta, eu estava ouvindo
quando você falava sobre os 3 aspectos, né, a questão da repetição dos brinquedos, a interação, ou é over, ou é de mais ou de menos a questão da interação, e a questão da comunicação não ser a esperada, não ser a que nós, por exemplo, estamos aqui promovendo, né? E dentre esses 3 aspectos, existe uma predominância de um sobre o outro, ou na verdade uma criança pode ter os 3, ou como é que funciona esse mundo aí? Vamos contar aqui ao nosso internauta sobre isso. Certo. O transtorno do espectro autista, ele precisa, para a criança receber, né, a pessoa receber esse diagnóstico, ele precisa ter esses 3 comprometimentos. Certo. Não pode ter só em um, só na comunicação, ou só na interação, ou só nos interesses. Tem que fechar esses 3, porque existem diversos outros diagnósticos que envolvem outros comprometimentos, né? Mas para o autismo tem que ser os 3. Então isso é muito importante que você, internauta, fique ligado, né? Não é só a comunicação, não é só o brinquedo repetitivo, não é só chegar no local, se fechar ou se abrir em excesso. Precisa ser a soma desses fatores. Roberta, continuando um pouquinho contigo aqui. Falamos aqui em autismo, mas tem uma siglazinha, né? É uma mudança de nome, explica um pouquinho sobre isso. O autismo, ele é um transtorno já muito antigo, né? Então, aos poucos, ao longo dos anos, tem sido estudado. E antigamente existiam muitos diagnósticos, né? E aí ficava até difícil do médico fornecer esse diagnóstico, porque eram muitos. A partir do momento que foi se estudando direitinho, foi fechado e atualmente essa classificação ficou somente em TEA, que é o transtorno do espectro autista, certo? Então, são essas 3 características e o nome do transtorno, né? Transtorno do espectro autista. Porque o espectro, ele é uma variação, que são desde comprometimentos bem leves até comprometimentos bem graus, severos. Né? É como se fossem graus, mas na verdade a gente coloca mais como nível de funcionalidade. Aqueles que são bem poucos funcionais, aqueles que são mais funcionais, mais dependentes, menos dependentes. Perfeito. Estava aqui me recordando de um caso de uma criança autista com a qual eu tive um certo contato, né? E, inclusive, essa criança, ela leu, né? Eu não sei como, porque não sei como é que a escola procedeu, um dos meus livros para criança. E aproveitando o momento aqui contigo, levando em consideração que há uma dificuldade da linguagem, como essa criança recebe um livro desses, né? Ela vai se expressar, ela vai mostrar a compreensão dela de que maneira? O que a gente precisa entender é que o autismo, né, ele não está ligado a algum problema cognitivo necessariamente. Então, tem crianças que têm, além do autismo, têm um comprometimento intelectual. E tem outras que não. Tem o desenvolvimento da sua parte intelectual, da sua parte cognitiva, totalmente dentro do esperado. Pronto. Ele não está ligado à parte intelectual. Então, nem todo autista terá essa dificuldade de se expressar verbalmente, não é isso? Perfeito. Sim. Conselheiro Will, ex-conselheiro, rapaz, não paro de lhe chamar de conselheiro. Até conselheiro. Na minha época de coordenador de escola, você era o meu conselheiro preferido, né? E eu sempre o convidava para receber lá os casos da escola. Will, nessa época, como é que o conselho tutelar da sua época, né? Ou mesmo você especificamente como conselheiro, como vocês conseguiam ajudar as famílias, já que você mesmo revelou há pouco tempo que essa dificuldade, a escassez de profissionais, essa problemática, ela não é só de Baturité, mas ela é geral, né? Eu até citei o maciço, mas talvez vá para além do maciço, né? Como é que vocês faziam para ajudar as famílias? Alguns direitos que precisam ser garantidos a essas crianças e adolescentes, eles comumente são negados.
E a negação acontece e fica por isso mesmo. Como estava se descobrindo essa questão da estruturação dos atendimentos dessas crianças e adolescentes, nós passamos a cobrar de forma mais insistente ao poder público e nos casos em que não existia atendimento, nós encaminhávamos ao Ministério Público, que após o Ministério Público ou o próprio Judiciário acionar o poder público, né, eles passavam a levar, podemos dizer que mais a sério, e entendia que aquele direito deveria acontecer. Foi a partir daí que algumas coisas começaram a se organizar, entendeu? Como um rápido censo de quantas crianças tinham e da necessidade de levá-las a um neuropediatra e de distribuir os profissionais nos demais equipamentos da saúde, da educação e da assistência. E assim as coisas começaram a acontecer. Pouco, mas começaram a acontecer. Perfeito. Toda uma rede em ação. É, isso mesmo. Perfeito. Eu acho que é muito comum quando uma família, Roberta, ela suspeita que seu filho tem o TEA, né, o TEA, o transtorno de espectro autista, ela se perguntar, mas meu Deus, como isso veio acontecer? O que causou, né? As origens. O que você tem a comentar sobre isso? O TEA, até onde já se foi estudado, ele tem a sua origem genética. O que foi se observado, já foi se isolado vários genes que estão envolvidos, que podem estar envolvidos, mas isso é um longo processo ainda de estudos. Mas tem se colocado também, quando se vai fazer a investigação dos casos, que eles podem também estar ligados a fatores ambientais. Por exemplo, uma exposição a metais pesados, alguma coisa assim. Mas nada até o momento está esclarecido de fato. O mais importante é que vem na carga genética, é algo que traz do pai e da mãe alguma coisa de mutação ali que causou o autismo. E voltando um pouquinho aqui à fita, né? Como é que a família quais traços ela desconfia logo? Porque eu acho que quanto antes, melhor, mais eficaz, né, será o tratamento. Mas assim, quais aspectos devem ser observados? Certo. É muito importante os pais ficarem atentos ao que a gente chama de marcos do desenvolvimento, né? E relacionado ao autismo, o que a mamãe lá, o papai precisa ficar observando? A questão da interação. Como é que está esse bebezinho desde que ele está ali mamando? O bebê, ele faz o contato com a mãe quando ele está mamando. Ele foge do contato da mãe, né? Ele não gosta muito de ser afagado pela mãe, pelos familiares que estão ali próximo. As brincadeiras, como estão as brincadeirinhas, né? Ele repete, ele faz o sonzinho, né? Ele está naquela interaçãozinha inicial do brincar. Outra coisa importante é na comunicação. Com 6 meses, o bebê já vai falando ali o mamamá, papapá, e aí você já vai percebendo que ali a coisa está acontecendo. Quando 1 ano, já é possível a criança falar a sua primeira palavrinha. Entre 1 ano e 1 ano e meio, ela já é capaz de falar em torno de 15 palavras. E com 2 anos, até 2 anos, ela vai formando as frasezinhas mais simples, né? Da água, né? Então, tem lá desde o comecinho, atraso, já deve ficar assim, acender o sinal amarelo, né, de atenção. Tem alguma coisa que está acontecendo. E ter o cuidado para não, não, vamos esperar. Não, tá tudo bem aqui, ele está andando, ele é tão esperto. Mas em outras áreas, às vezes o desenvolvimento não está dentro do esperado. Então, tratar precocemente é importante mesmo. É muito importante mesmo. Então, os pais, quando eles percebem esses atrasos, eles já devem procurar o profissional que conhece sobre o desenvolvimento infantil. Às vezes, o acesso ao profissional neuropediatra e ao psiquiatra infantil, que são os 2 profissionais que podem dar o diagnóstico, é bem difícil, né? O Will sabe como é a luta para conseguir uma consulta. Nós temos em Baturité? Só atendimento particular, mas ainda não é de forma regular, né?
Então, pouquíssimo. E é um profissional difícil de se encontrar, porque a demanda de atendimento é gigantesca. Nas capitais, por exemplo, não tem um profissional que queira vir para o interior para fazer atendimento. Isso dificulta bastante, até mesmo eu penso, a atuação do terapeuta, porque como é que ele vai, ou ele pode receber um diagnóstico? Sim. O que a gente orienta aos pais é o seguinte: viu que tem alguma dificuldade na criança, leve para um terapeuta. Pode ser o terapeuta ocupacional, pode ser o fonoaudiólogo, pode ser o psicólogo, ou até mesmo o pediatra. Qualquer profissional que conheça sobre desenvolvimento infantil. Certo. Que aí ele vai ser capaz de colher a história ali da mãe, o que é que está acontecendo em casa, o que é que está acontecendo com essa criança. É capaz de avaliar a criança e aí perceber, olha, vamos ter cuidado, porque tais pontos estão atrasados. Chamando a atenção. Aí a gente encaminha para o profissional, né, para o médico, mas desde já, aí vem a importância da estimulação precoce. E o autismo tem cura? O autismo, ele é uma condição, ele é um transtorno, ele não é uma doença. Então, obviamente... Ele não vai tomar um medicamento que vai curar e nem vai fazer um tratamento, uma estimulação que vai dar um resultado a nível de cura. O que a gente procura com o tratamento é diminuir os atrasos, fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa mais independente possível. Will, o que há de política pública para os portadores, correto? Para as pessoas com transtorno de espectro autista. Nós temos alguns atendimentos no serviço público, né? Na área da educação, a gente tem o NAP, que é um núcleo de atendimento que funciona na Escola Domingos Sávio. Temos a Policlínica, que atende não só Baturité, mas as cidades do Maciço. Temos o NASF, que também atende, que era aquele núcleo de atendimento para a saúde da família, né? E temos a Secretaria de Assistência, que tem psicólogos, mas ainda não tem um atendimento onde se exista uma rotina, onde se existe um tratamento contínuo num local específico, entendeu? O que acontece em Baturité? A mãe e o pai recebeu o laudo da criança que é autista, ele vai conseguir um profissional nesse equipamento, mas não tem os outros, ele vai ter que ir para um outro equipamento. E que aí, no outro atendimento, ele só vai atender a partir de certa idade, entendeu? O profissional de lá não atende crianças com aquela idade abaixo de 4 anos, entendeu? Então, existe essa irregularidade no atendimento aqui em Baturité ainda. Essa é uma das ideias que nós, inclusive, a gente vem conversando sobre isso. Eu com os profissionais, isso não é uma conversa de agora, é de já um certo tempo, de apresentar essa proposta para organizar o atendimento dessas crianças e adolescentes. E essa tem sido uma bandeira sua desde a época em que você era só candidato? Na verdade, essa bandeira é desde quando eu era conselheiro tutelar. Então bem distante o tempo e inclusive diariamente, acredito que diariamente a gente recebe mensagens pedindo orientação, indicação de como funcionar, como proceder com crianças autistas. E os estigmas que recaem sobre elas, as crianças? O que você me diz aí? Infelizmente, a sociedade, né, ela não está preparada para o diferente, né? É muito complicado isso. Às vezes você vira uma criança fazendo, por exemplo, uma estereotipia, pulando excessivamente, gritando, né? Aquilo causa um certo impacto, né? E as famílias sofrem muito, né, dessa questão do olhar do outro reprovando, né? Porque eles não desejaram ter uma criança com um transtorno, né? Eles esperaram aquela criança que nascesse com um desenvolvimento ali típico, né? Infelizmente, a criança nasceu com um desenvolvimento diferente. Então, é muito importante que todas as famílias tenham esse olhar diferenciado para a sua família, né? Os meus filhos, eu ensino eles, né, a saberem lidar com o diferente, né? A escola também ajuda, né, quando ela está ali com as crianças ensinando. Então, é muito uma questão de educação.
Você falou aí nas famílias e as famílias precisariam, Roberta, nesse caso, na sua opinião, receber também um tratamento, porque como você mesma disse, né? As famílias esperavam uma criança neurotípica, mas Deus as entregou uma criança atípica, né? Com essa condição. Então, precisaria a família se submeter a um tratamento para que melhor pudesse aprender a lidar com essa questão? O que você nos diz? Sim. O tratamento, na verdade, não é só direcionado para a criança, né? Os pais participam do tratamento através das orientações que a gente oferece, das informações, porque eles chegam sem saber de nada. E essa família, às vezes, ela chega assim muito sofrida, no sentido de estar passando, às vezes, por entender o que é esse diagnóstico, né? Eles não sabem o que é. Eles vão começar a conhecer e aí passam por todo um processo, às vezes, de negação, de busca de uma cura e se submete a vários tratamentos, né? Então é muito difícil, a gente tem que saber acolher essas famílias. E também no sentido de como lidar, como você falou, né? Nós temos uma criança que vai se desenvolver aí até a fase adulta com o autismo. Então ela precisa muitas vezes de um psicólogo porque se sente angustiada, porque não está sabendo lidar com essa criança, né? E aí às vezes muitas famílias acabam ficando com depressão. Né? Então precisa não só às vezes da criança, mas é um olhar geral, né? Perfeito. Multidisciplinar também. Então, o canal Mundo Criativo hoje conversou com Roberta Mineiro, com Will Maciel. Eu queria também agradecer aos apoiadores do canal que viabilizam esse trabalho, né? Todos aqueles que acreditam no canal. Nós temos aí, você acompanhou na telinha, né? Os nomes dos apoiadores, a logomarca deles. Eu agradeço prontamente por todo o apoio. E fazendo diferente, só agora no final, a Roberta vai dizer um pouquinho sobre a formação dela, porque eu já comecei logo de cara com o assunto, né? E depois meu amigo Will Maciel vai falar um pouquinho aí, tem uma palavra facultada, tá certo? Vamos lá, Roberta. Bom, eu trabalho com crianças já há 17 anos, né? E aí, ultimamente, a maioria da demanda da terapia ocupacional realmente tem sido crianças que têm o transtorno do espectro do autismo. E o que a gente favorece? O que é a terapia ocupacional? Que muitas pessoas ficam em dúvidas, o médico encaminha para fazer o tratamento e as pessoas não sabem. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar na base do desenvolvimento da criança, na estimulação motora, na estimulação sensorial, ou seja, como essa criança está recebendo os estímulos do ambiente. É por isso que a sala de terapia ocupacional costuma ser assim tão colorida, porque a gente vai ensinar essa criança a saber como lidar com esses estímulos. A parte intelectual, para trabalhar os atrasos, e a parte social, como ela vai interagir. Para quê? Para que eu tenha uma criança o mais independente possível nas suas atividades do dia a dia, na alimentação, no vestuário, na higiene, e que essa criança consiga desenvolver os seus papéis ocupacionais. Daí o nome da nossa profissão, terapia ocupacional. Porque eu quero que ela participe bem lá na ocupação dela do brincar, na ocupação dela da participação escolar, na participação social com os coleguinhas. Então a gente tenta desenvolver o máximo das potencialidades dessa criança. Perfeito. Will? Eu quero agradecer, Jadson, mais uma vez pelo convite, né? E também agradecer ao canal Mundo Criativo pelo esse serviço que presta ao povo de Baturité, né? Especificamente levando informação bastante valiosa, especificamente agora para esse público, os autistas, famílias de autistas. Então fica aqui o nosso agradecimento. Canal Mundo Criativo, aqui você tem vez e voz.